Oi, bebês, tudo bom com vocês? Sou Caroline Santana e hoje eu começo o primeiro vídeo do meu canal. Na verdade, tem um outro vídeo aí no canal, mas esse é o primeiro mesmo, né? Com a temática que eu sempre quis. Eu sempre fui muito apaixonada por terror. Tudo que for de terror, que envolva o sobrenatural, que envolva coisas diferentes, eu sempre fui apaixonada. E aí eu sempre quis levar isso para as pessoas, é um assunto que eu sempre gostei muito. E eu resolvi trazer para vocês, para fazer vídeo, contar histórias que ninguém nunca quis pesquisar ou que tem dúvida. E aí eu trouxe a primeira história do canal hoje. Então hoje eu vou falar de Bathsheba Sherman. Para quem não sabe, ela é aquele demônio do primeiro filme de Invocação do Mal. E resumidamente, eu acabei achando 3 histórias para ela. Eu vou começar com a primeira história que é a do filme, a segunda história que é a mais comum que todo mundo sabe, e a terceira é mais uma teoria, não chega a ser bem uma história. Então eu conto com a ajuda de vocês, não esqueça de me seguir no canal, não esqueça também de deixar o joinha, tá bom? Conto muito com vocês. E vamos lá para o primeiro. Então, bem resumidamente, Bathsheba Sherman, ela é uma bruxa com um parentesco com Mary Thorne, bruxa executada em Salem em 1692. Então, ainda lá no filme, eles falam que ela se casou com um fazendeiro muito rico. Depois de um tempo, eles tiveram um bebê e após 7 dias ela sacrificou esse bebê num ritual satânico e conjurou tanto o bebê quanto a sua alma ao Satã e prometeu que qualquer um que tentasse tomar suas terras iria morrer de uma forma muito dolorosa, por afogamento, por suicídio, e prometeu que não ia deixar ninguém roubar suas terras. Então, resumidamente, essa é a versão que a gente vê lá no filme. Agora eu vou entrar com as duas versões diferentes. A versão que eu pesquisei, que tem um pouquinho a ver com o filme, e a versão que não tem nada a ver. Então a história conta o seguinte: Bathsheba Tyre nasceu em 1812 na cidade de Rhodeland, nos Estados Unidos. Ela teve uma infância feliz, tranquila e o que se sabe é que ela casou um pouco tarde, com 32 anos, com o fazendeiro Hudson Sherman, em 1844. O que não era muito comum na época, já que as mulheres eram criadas para servir os seus maridos. Eles passaram a viver na fazenda Arnold. Então, lá na história conta que após esse casamento eles tiveram muitos filhos, porém nenhum desses filhos passou dos 7 anos, né? O único que passou foi o Herbert, mas também não tem nenhum registro de todos esses filhos que falam que eles tiveram. E aí a história também conta que Bathsheba, ela era uma babá na sua redondeza, né? Então ela olhava as crianças de muitos vizinhos e falam que uma dessas crianças morreu misteriosamente com ela. E aí encontraram essa criança morta com uma ferramenta lá da fazenda atravessada pelo seu crânio. Porém, como ninguém tinha nenhuma prova, não tinha como falar que realmente foi ela e ninguém viu o que aconteceu, ela acabou não sendo julgada por isso. E aí, um pouco depois desse caso, dessa criança, o filho de Bathsheba com Judson foi encontrado morto com uma agulha de crochê transpassada no seu crânio também. E aí isso levou a Bathsheba a julgamento, né? Mas como também não tinha prova, ninguém sabia de nada, óbvio, ela foi inocentada. E a partir daí a sua vida mudou completamente. Bathsheba era uma pessoa muito alegre. E depois disso daí ela começou a se tornar uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa que maltratava todo mundo, que maltratava funcionários e empregados. Então, na época, né, que era uma época de muito julgamento, Bathsheba começou a se isolar. Então, ela começou a parar de sair pra rua, começou a parar de ter amizade com as pessoas. E também diz a lenda que as mulheres tinham muita inveja dela por ela ter uma beleza surreal. E aí, por causa disso, ela acabou se isolando, ficando sozinha, e após a morte de seu marido, ela acabou se tornando mais e mais fria.
E aí, nessa história, falam que ela viveu até os 76 anos e ela morreu de uma paralisia que os médicos não sabiam identificar o que era. O que reforçou ainda mais o fato de que ela também era uma bruxa. Porque todo o caso, a morte do filho, a morte da criança que ela olhava, acabou deixando ela sendo conhecida como uma bruxa. E aí, quando ela morreu, ela teve uma paralisia e o seu corpo começou a endurecer, como se fosse pedra. E isso só reforçou a ideia de que ela era uma bruxa. E aí, essa versão da história ainda conta que Bathsheba teve o seu túmulo vandalizado, porque ninguém aceitava uma bruxa enterrada ali, né? E vandalizaram seu túmulo. Vocês podem ver aí na foto que foi vandalizado, né? Foi quebrado. Apesar de ter sido consertado, depois falam que as pessoas não aceitavam que ela fosse enterrada num cemitério da cidade. E aí, essa é a primeira versão da história. Ela tem algumas coisas parecidas com o filme de Invocação do Mal. Não é idêntico, né? Mas é um pouco parecida. E aí, agora a gente vai entrar na terceira versão, que é uma versão que eu me surpreendi quando eu achei. Eu acredito que quem gosta de terror, quem acompanha, também vai se surpreender, porque é muito além do que tem no filme de terror, é muito além do que a gente viu e eu espero que vocês gostem. Então, nessa versão diferente do que a gente conheceu no filme, diferente dessa primeira versão que eu falei, Bathsheba Sherman, ela teria nascido mesmo no ano de 1812. O seu sobrenome real é Tyre, então é Bathsheba Tyre, e ela passou a ter o Sherman depois que ela se casou com Judson. Ela também não morou na fazenda Arnold. Na verdade, a fazenda Arnold era uma fazenda próxima da fazenda do seu esposo. Eles moravam na fazenda Sherman mesmo, porque na época as fazendas tinham o sobrenome das pessoas. Então, eles moraram na sua própria fazenda, que era próxima da fazenda Arnold, mas não exatamente a fazenda Arnold. E então, Bathsheba Sherman, ela teve 4 filhos. 3 desses filhos faleceram de doenças da época, né? Na época, os médicos não conseguiam identificar tão rápido as doenças, então 3 deles morreram. E o único que sobreviveu foi o Herbert. Então, seu único filho sobrevivente, o Herbert, ele nasceu em março de 1849. E aí que entra a parte mais estranha do que o filme nos mostra. O nome do Herbert, ele consta nos censos de 1850 até 1880. Então, o que significa isso? Funciona da mesma forma que funciona no Brasil. É feita a pesquisa para saber se a pessoa era viva ou não, e aí consta que esse filho, ele foi vivo até 1880, e até essa data ele morava na propriedade da família. A fazenda Sherman, como eu expliquei para vocês, não era a fazenda Arnold, era a fazenda Sherman. Ele também se casou por 2 vezes e a sua primeira esposa morreu aos 22 anos. Não se sabe como e por quê, de que forma ela morreu. O seu nome era Georgiana, então ela morreu aos 22 anos e logo em seguida Herbert casou novamente. Então Herbert, ele se casou novamente com Anne Jane e teve 2 filhos, Fred e William. Porém, um dos seus filhos também não sobreviveu, que foi o William. Ele morreu em 1900 com 19 anos. Então, não houve nenhum registro de que Bathsheba Sherman realmente tenha matado esse seu filho ou tenha matado uma das crianças da vizinhança na época que ela era babá. Não consta nenhum registro, nada de que realmente tenha acontecido tudo isso que o filme nos mostrou. Todas essas mortes que eu falei da família, tanto da esposa do seu filho, do filho de Bathsheba Sherman, também não consta nenhuma história de que uma dessas mortes foi diferente, foi por afogamento, por suicídio, nada. Todas as mortes foram por causa natural ou doença, inclusive a morte dela também foi de causa natural. E o seu corpo, ele tá enterrado realmente no cemitério de Harrisville, junto com o corpo de seu marido, os restos mortais da sua família e da esposa do seu filho também. Então, nessas pesquisas, eu vou até deixar aqui para vocês, consta que até no seu atestado de óbito, obituário na época que o pessoal fala que ela foi encontrada numa manhã dentro da sua casa, que
ela sofreu de paralisia e morreu pelo motivo da paralisia. Consta também que ela foi o último membro da família Tyre e seu filho era o único parente responsável próximo que poderia assinar o obituário e fazer o velório e todos os trâmites. E aí que a gente entra na teoria. Bathsheba Sherman, ela foi enterrada no cemitério de Harrisville, na sua cidade, junto com o seu esposo, os seus filhos e outros membros da família Sherman. O seu velório ele foi ministrado pelo reverendo A.H. Granger, que era muito famoso, muito conhecido na época. Todos os moradores respeitavam muito ele e principalmente a igreja. Então é isso, galera. Vou deixar aí o questionamento para vocês pensarem, saberem se será que realmente ela era uma bruxa, será que não era, será que a história de invocação do mal é verdade, será que não é? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, deixem histórias que vocês querem ouvir, qualquer coisa de terror que vocês quiserem saber, coloca aqui, eu vou pesquiso. E eu espero contar com vocês, comentem, me sigam nas redes sociais também, lá dá pra me acompanhar um pouquinho mais de perto. E é isso, esse é o primeiro vídeo do canal e na próxima quinta a gente se vê.